É um ser humano. Advogado, aliás. A gente acha. É pior ainda do que eu pensava. Olha. Essa é maravilhosa. Olha a OAB. Olha a OAB a cara. Cadê a comissão de prerrogativas? Cadê a OAB? OAB vem. Mas hoje em dia falam muito mal de jornalista também. Eu vou chamar o sindicato. Pode chamar. Ou seja, se ele tiver algum problema jurídico, ele tem que recorrer ao Supremo. Supostamente, né? Ah, não, gente, não tá sei tudo se ele errado. tinha ou não. Esse é um dos dois problemas que Carla? mudaria então você tudo. não consegue É tudo fazer. truncado, é tudo A população intrincado vai cobrar e vai cobrar, mas aí o político, que é um político, ele vai olhar e falar, mas espera aí, tá lá na mão do Supremo. Então, quem fez a Constituição nesses termos aqui, a gente precisa realmente de um ajuste nisso. Não queremos Muito ajuste. não não é queremos golpe, hein? derrubar a Constituição, né? Porque depois vão falar que é golpe. Né? Fabiana, dá para fazer com certeza. uma constituinte revisional exclusiva por solicitação, por aprovação de uma PEC, tal qual foi feito para a Constituição de 88, Perfeito. a partir do qual você preservaria as cláusulas pétreas e os direitos e garantias individuais. Só mudaria o sistema político. Você quer ver uma coisa que muda Que não tudo? tem sido respeitado. Não. Você quer As ver uma coisa que cláusulas muda pétreas, tudo? nem Não. os direitos individuais. Não tem. Não. É só tirar o foro privilegiado e acabar com o Supremo sendo uma corte, além de constitucional recursal. Atenção! É só fazer isso. Atenção! É só fazer isso. A mim, Carla Secatelli. Secato, na verdade. Você que vai votar para deputado federal, busque se seu deputado federal votou contra ou a favor do foro privilegiado. Esse já é um critério sensacional para você escolher em quem vai votar. Porque quem quer foro privilegiado tem culpa no cartório. Ok? Hashtag fica a dica, vote bem para deputado federal, pelo amor do Senhor. Pode continuar. Marcelo, e só uma observação da tua colocação, que eu acho muito válida, a constituinte exclusiva, que se fala um título que deram para isso, né? Mas é o fato desses personagens ficarem inelegíveis, porque senão você vai ter um rol de pessoas que vai ser eleito para uma constituinte pensando no seu próprio benefício. Quando você torna esses personagens inelegíveis para a vida pública por um período muito longo, talvez tenhamos aí só aqueles técnicos que queiram realmente mudar o país. Posso citar um jurista que, se quiser, eu passo o mestrado dele, ele fez um estudo sobre a convocação de uma constituinte. O nome dele é Armênio dos Santos, foi secretário da Depois a Habitação gente do Rio troca Grande do lá na Sul. salinha do café. É interessantíssimo. Eu preciso mudar o assunto. Sim, é interessantíssimo. E dentro das propostas é esse. Aquele que faz parte da Constituinte, ele se torna inelegível por um período de 8, 10, 12 anos. Ele está sabendo que ele não pode participar depois como mandatário. Ó, vamos mudar de assunto, mas que tá tudo na mesma baila. A autorização da quebra do sigilo bancário e o bloqueio de contas dos empresários bolsonaristas. Eu odeio essa palavra, empresários bolsonaristas. Não quero falar isso. Muito bom. Empresários. Empresários, claro. Eu não sou uma jornalista bolsonarista. Eu sou uma jornalista, tá? Dos empresários. Que, aliás, eu achei um absurdo. Por que você bloqueia a conta bancária porque uma pessoa trocou uma mensagem no WhatsApp? O que tem a ver? Bom, foi concedida por Alexandre de Moraes, mas sabe a pedido de quem? De um senador. O mesmo de sempre, que está sempre lá no STF. O senhor Randolph Rodrigues, da oposição de esquerda. Ele foi até o STF e pediu para Alexandre de Moraes quebrar o sigilo bancário dos empresários e bloquear as contas. A Polícia Federal solicitou apenas a busca e a apreensão dos aparelhos celulares dos empresários envolvidos, mas que eu também acho um absurdo. Agora são 2 horas e 19 minutos. Eu tenho que me acostumar com isso, gente, porque aqui a Jovem Pan, ela é rádio, ela é YouTube, ela é isso, ela é aquilo, mas eu fico doida. É o horário para dar o comercial da rádio, eu vou aprender. Bom, começa com tudo isso que pra mim tá tudo errado. Eu tenho WhatsApp e eu não falo muito mal das pessoas, que eu sou do bem. Mas se eu quiser falar mal do Alexandre de Moraes, eu vou falar. É meu celular. De qualquer pessoa, se eu falar pro meu amigo, bate-papo. olha só, não gosto do Alexandre de Moraes. Eu tenho todo o direito. Isso não é a cláusula pétrea da Constituição? Sim, É direito claro, fundamental. claro, Direito fundamental que não deveria estar sendo violado. É importante a gente mencionar aqui, lei é lei, né? Artigo 282 do Código de Processo Penal. Diz o quê? Diz que você só pode decretar medidas cautelares, que no caso, que a gente tá, tudo que você falou para traduzir, né, para o povão, é medida cautelar. Quem pode? Só a autoridade policial, e ainda a autoridade policial ainda é autorizada ou sob vigilância do Ministério Público ou o próprio Ministério Público. Então, quando você tem um pedido ali que não foi apreciado pela autoridade policial e nem houve, né, manifestação, no caso é PGR, porque é algo que está no... Foi o senador que pediu. O senador que pediu, isso você está violando o sistema penal acusatório.
E o que vai acontecer, minha gente? Olha, Carla, o senador pode chegar lá no STF e pedir o que ele quiser? Não pode. Olha, Carla, por esse tipo de situação que eu sempre bato muito nessa tecla de que a gente não pode perder a normalidade institucional, não pode contrariar a lei, as regras. Ora, não concordo com a lei. Não tem problema, então. Daqui 32 dias, todos nós vamos votar. Vamos eleger, então, deputados e senadores que tenham como propostas fazer uma reforma na lei tal, no código tal, na estrutura tal. Agora, a lei, a ordem, as instituições têm que ser cumpridas e valer para todos. A gente sempre vai ter injustiça. É uma ilusão achar que num país de 210 milhões de pessoas, 220 milhões de pessoas, nós não vamos ter decisões que, por mais que sigam a lei, possam gerar uma injustiça. Isso pode ser criticado, pode ser debatido, mas pelo menos vai ter sempre a sequência de uma regra, de um elemento normativo ao qual todos nós vamos ter que nos enquadrar naquele mesmo elemento normativo. Vai dar segurança jurídica para as pessoas, para os investimentos, para tudo. Agora, você começar a fazer regra de puxadinho, ficar puxando a legislação e a interpretação, quando você quer fazer que aquilo atinja o desafeto fulano ou o desafeto beltrano, isso não dá certo, torna o país uma bagunça, que é o que a gente está vendo, e mais do que tudo, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então é impossível que isso só afete o desafeto. Hoje afeta o desafeto, amanhã afeta você. Sabe o que eu acho interessante? Assim, eles acusam as pessoas de direita, quem vota no Bolsonaro, de golpista, né, de querer quebrar a democracia. Isso é quebrar a democracia. Sim. Isso é praticamente um cerceamento de liberdade de expressão, uma censura. E a gente não está fazendo nada. Isso. Ou seja, a gente é da paz. Porque se fosse o contrário, eles iam acusar a gente de golpe. Agora, eu, sinceramente, eu já estou indignada e se eu tivesse algum conhecimento, eu já teria entrado com algum pedido, com algum recurso. Então, Carla, tem o que a gente fazer como pessoa física? Então, isso é justiçamento, não é justiça. E tem uma grande diferença, tá? E isso também faz com que as pessoas se tornem anárquicas ou queiram fazer justiça com as próprias mãos. E é tudo que nós aqui não queremos. Nós, ainda que somos aqui advogados, nós apreciamos, nós somos legalistas. Nós queremos a ordem, o que está na lei. E não, o artigo 282 não é interpretativo. Eu tenho que chamar aos autos do processo uma autoridade policial e o membro do Ministério Público. Por quê? Porque eles têm independência funcional, eles são funcionários de carreira, existe um porquê do legislador, como disse o Cristiano, no passado, ter feito esse tipo de lei, para esse controle. Não está lá assim, não existe nada na lei que sejam palavras à toa. Então você não tem como relativizar isso. Então o que está acontecendo no Brasil hoje é escandaloso. E existe muitos juristas já tentando fazer o que é possível, né, no campo da indignação. Inclusive subindo a cortes internacionais, e não tem nada a ver com aquele papinho do Lula que foi inocentado pela ONU, não. Não, tá? É mentira dele, tá? Ele não foi advogado. Ele não foi inocentado por ninguém, nem no Brasil, nem no exterior, tá? Os processos foram anulados. O máximo que ele pode fazer é pedir perdão a Deus, né? Aí Deus aí é um outro critério. Ele tá inventando, até que inventou o dia de Jesus no Brasil. A marcha para Jesus, né? A marcha, mas ele chamou de dia de Jesus. Mas todo dia é dia de Jesus. É água, o problema é água. Todo dia é dia de Jesus. Alexandre, você quer falar alguma coisa, meu querido? Eu volto à discussão aqui que o Marcelo fazia. É difícil um caminho jurídico que a gente possa adotar para conseguir, de alguma forma, contornar essas questões, porque é o próprio Supremo que decide. Ali existe um corporativismo. Por mais que uns não concordem com os outros na forma de agir, existe uma reação corporativa do Supremo como um todo. Parece que uma reforma da Constituição, me parece que um colegiado específico para fazer isso seria o caminho. Inclusive, impondo mandato aos ministros do Supremo. Que se soubessem que daqui a alguns anos, quando saíssem dali, teriam que responder na vida civil algumas consequências, talvez se sentissem menos poderosos. Mas aí prescreve, porque eles têm 75 anos quando eles saem. Mas hoje, a minha proposta é que tenha mandato para terminar muito antes de 75 anos. Sem precisar dar limite, teto de idade. Porque Perfeito. se você dá um mandato... 10 anos, por exemplo. 10 anos, 8 anos, que seja 10 anos, você pode colocar uma personalidade com 75 anos. Nos Estados Unidos, que eu acho um exemplo, gosto Isso. bastante do sistema lá de governo, também é vitalício, né?
Lá, o STF, né? Carla, imagina se você soubesse que você tem a bancada aqui vitalícia, até os seus 75 Fala anos. qualquer porcaria aqui. Falar o que quiser e não vai totalmente irresponsável. Ganhando muito bem. Exato. Ganhando muito bem. Que não é o caso. Salário garantido, microfone aberto, não podem nem te tirar do ar. Imagina o que você falaria aqui em matéria tudo. Uma TV Justiça. Pois é. Né? Isso é o que acontece Bem no que eu já STF no faço país. isso mais ou menos, viu? Eu já faço isso mais ou menos. Sou bem... Olha, particularmente, querido. eu particularmente acho que nós precisaríamos sim ter. A pior das invenções que foi feita no Brasil na Constituição de 88 foi criar o presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão, ele pressupõe que a coalizão própria. O que é coalizão? Você tem que explicar o que é presidencialismo e coalizão. Primeiro, vamos lá. Coisas diferentes que se juntam, fazem um projeto coletivo e criam uma terceira pessoa que conduzirá esse processo, esse projeto até o fim do percurso. Isso é a coalizão. Aí eles fizeram de uma maneira tal que você não tem coalizão, você tem uma coligação. Pessoas diferentes, coisas diferentes se juntam para derrotar um terceiro. Uma vez ter concluído a vitória, se separam. Só que nós temos, ao invés de uma coalizão, nós temos 3 momentos de coligação. No momento da eleição, em que se coligam para derrubar alguém. No momento de montar o governo. Por quê? Porque nada garante que no Congresso você vai ter número suficiente para dar base para o governo. Aí como é que você monta o governo? Senta para conversar com todo mundo. Olha, eu te dou isso, você dá aquilo, tá? Para dar uma base. Vira um balcão de negócio. Quando chega no terceiro momento, que é para botar os projetos de lei ou as políticas públicas, cada um diz assim, não, falo por mim mesmo, eu estou pouco me lixando para você. E você fica fazendo coligações para derrotar aqueles que estão ali. Casamento? O Bolsonaro vive mencionando o casamento, né? Lembra? Sim, Ele sim. falou, vou casar com o Guedes, aí ficou casado, deu legalzão. Não separou. Mas nem sempre é assim, Sabe como entendeu? Dá divórcio. meus professores de Salamanca, eu fiz a pós-direito constitucional lá, chamavam o presidencialismo de coalizão no Brasil? Bobagem, presidencialismo de cooptação. Era esse o termo que eu tinha. O maior exemplo, É assim que nós somos o maior conhecidos no exemplo mundo. é o Geraldo Alckmin agora. O mensalão é o maior Petrolão. exemplo disso. O mensalão tem pessoas condenadas por isso, Verdade. em que afirmavam que para poder votar com o governo, na época o governo Lula, recebiam mesadinho.